Essa mulher agora pertence a este homem e este homem pertence agora a esta mulher. Então acontece o noivado e o noivado acontece debaixo de contrato. O noivado não é como o noivado que nós conhecemos nos dias de hoje, que muitas vezes é uma aliança fajuta, uma aliança de boca. Tem gente que namora tanto tempo, fica noivo tanto tempo e quando pensa que não, já não vai acontecer mais casamento. Mas o noivado na tradição judaica é algo muito sério, é algo indestrutível, a não ser pelo caso de adultério. Então é feita uma carta de divórcio, e aquele casamento que ainda não se consumou, precisa de uma carta de divórcio para se quebrar esse noivado. Uma aliança muito séria. Uma aliança indestrutível foi gerada no relacionamento entre Cristo e a igreja. Da igreja e Cristo. Quando Cristo se entrega por ela e vence o inimigo, ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos arrancar esta salvação tão preciosa que foi nos alcançada. Esse noivado acontece e o noivo então se despede da noiva, vai trabalhar, vai construir a casa do casal, vai construir os bens e as posses da família. Ele vai trabalhar duro durante 12 meses. Nesses 12 meses, ele fica ausente. Enquanto ele prepara a casa, a noiva prepara o enxoval. Um lá e outro aqui. Mas firmados a um compromisso indestrutível. Que será selado dentro de 12 meses. Aí eu me lembrei de quando Jesus olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando, confia no contrato. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu iria preparar lugar, preparando lugar. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmos, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Ele foi preparar lugar. Enquanto isso, a igreja prepara o enxoval. Ele foi, mas prometeu que voltaria. Ele é fiel. E um dia voltará. Passados os 12 meses, um ano, o noivo volta. Mas antes dele se encontrar com a noiva, ele se prepara. É o dia tão aguardado, o dia tão esperado. Ele se veste, ele se atavia. Ele conta com a presença e a participação dos seus amigos, os amigos do noivo, os padrinhos, que vão ajudá-lo em toda essa empreitada, vão ajudá-lo no cortejo. Ele se veste com todas as pedras preciosas, como um rei. Enquanto isso, a noiva, na casa do pai dela, na sua casa, também convoca as virgens, que são as damas de honra, as amigas da noiva, moças escolhidas a dedo, para ajudá-la no dia da noiva, na preparação, no seu adorno, na sua vestimenta, na sua maquiagem, na sua preparação. É tão lindo que a noiva e o noivo se vestem como rei e rainha. A noiva se veste literalmente como uma rainha. Todo o seu cabelo é trançado e é colocado todo tipo de pedras preciosas que ela possui ou que pode conseguir emprestado. Ela fica linda, maravilhosa, reluzente e deslumbrante. Mas um véu cobre o seu rosto, até que ela encontre-se com o noivo. O noivo vem no horário marcado junto com seus padrinhos, junto com seus amigos, num cortejo, onde acontece geralmente à noite. Por isso, o uso necessário das lamparinas. Então vem o noivo com o seu cortejo, as lâmpadas acesas, vem dançando, vem cantando ao encontro da noiva na casa do pai da noiva. E quando eles se encontram, em algum momento esse véu é retirado e é colocado no ombro do noivo. E aí eu me lembrei, o céu me sacudiu, me impactou. Contexto de 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, que diz: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, estamos com véu no rosto, como em um material polido. Entretanto haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, mas então conheceremos perfeitamente, da mesma maneira como plenamente somos conhecidos. Hoje a igreja carrega um véu no rosto,
Mas quando a igreja se encontrar com o noivo, quando a igreja se encontrar com Cristo no dia do arrebatamento, hoje nós conhecemos em parte, nós temos um pequeno reflexo de quem Ele é, mas naquele dia o véu será retirado e nós o conheceremos face a face, como Ele é. Aleluia! Quando Ele vem e se encontrar com a sua noiva, então a noiva acompanha o noivo no cortejo nupcial. Eles vão caminhando em direção à casa preparada do casal, o lugar onde acontecerão as bodas, a festa de casamento que geralmente dura 7 ou mais dias. O noivo se encontra com a noiva e a noiva segue o noivo até a morada do casal. Aí eu me lembrei de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 16. O mesmo Senhor, o mesmo que falou que ia preparar lugar, o mesmo que foi assunto aos céus no corpo glorificado depois da ressurreição, o mesmo que foi acompanhado de 2 testemunhas, 2 anjos de um lado e do outro, que disseram aos discípulos: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ao soar da última trombeta, com a voz de arcanjo, na trombeta de Deus, e ao soar os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! E nós vamos seguir com Ele ao lar. É por isso que o casamento se parece tanto com o relacionamento de Cristo com a igreja. Jesus, quando conta essa parábola, nós lemos, e eu creio que você conhece bastante o que Jesus fala aqui nessa parábola. O pano de fundo é o casamento. Ele fala das virgens que foram convidadas, convocadas para o casamento. O noivo tarda, todas elas adormecem. A lâmpada das 5 se apaga porque elas não tinham azeite reservado. Elas correm para comprar e quando voltam é tarde demais. Todo mundo já entrou para as bodas e a porta está fechada. Dentre muitas lições que nós vamos aprender nesse texto, nessa parábola, a lição prática central dessa história que Jesus conta nos ensina que na volta de Cristo, quem estiver despreparado não entrará nas bodas do Cordeiro. Se hoje os teus ouvidos se taparem e você não conseguir absorver nada do que for ministrado aqui, eu quero te falar uma coisa. A lição central, prática da parábola que Jesus conta em Mateus 25 nos ensina que na volta de Cristo, quem estiver despreparado não entrará nas bodas do Cordeiro. Não vai adiantar dar jeitinho, brasileiro. Não vai adiantar correr de um lado para o outro tentando resolver a situação que devia ser resolvida há muito tempo atrás. Não vai adiantar pedir por favorzinho, eu te imploro, mais 5 minutinhos. Não. Na volta de Cristo, quem estiver despreparado não entrará nas bodas do Cordeiro. Mas eu quero falar sobre 3 aspectos da preparação que Jesus nos ensina através dessa parábola. Pelo menos 3 aspectos que você precisa estar preparado e alinhado para que você entre como noiva nas bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, aquilo que você valoriza demonstra, determina quem você é. Eu vou repetir. Aquilo que você valoriza demonstra e determina quem você é diante de Deus. Jesus fala que eram 10 virgens, 10 amigas da noiva, 10 madrinhas, 10 damas de honra, que dentre as suas funções, principais funções, elas tinham a incumbência de acompanhar a noiva e iluminar o caminho do cortejo com as suas lâmpadas, porque o casamento era durante a noite.
Então, como damas de honra, que têm a obrigação, que têm a incumbência de iluminar o caminho durante a noite, do cortejo, do dia mais importante da vida do noivo e da noiva, era essencial que estivesse tudo certo e tudo ok com as suas lâmpadas. Mas lâmpada sozinha não acende, lâmpada sozinha não permanece acesa. Porque a gente não está falando de luz elétrica como a gente tem hoje em dia. A gente está falando de luz que era produzida na base do fogo. E a gente sabe que para ter fogo é necessário pelo menos duas coisas: combustível e pavio. Ou algum objeto que seja... como é que fala a palavra? Que permita que o fogo queime. Ok? Então a gente precisa essencialmente de combustível. Então eu tenho a lâmpada, que provavelmente tem um pavio. E eu preciso de combustível para que esse fogo permaneça aceso. E aí Jesus vai classificar essas 10 virgens em duas classificações: 5 prudentes e 5 loucas. Essa classificação se dará única e exclusivamente não pelo seu intelecto, seu grau de escolaridade, não pela sua aparência, não pelas suas vestes, não pelo tanto de trabalho que elas tiveram durante o dia com a noiva para deixá-la preparada. Essa classificação se dará única e exclusivamente pelo fato delas valorizarem o que era essencial para o casamento. Todas elas se arrumaram, fizeram cabelo, colocaram roupa bonita. Madrinha, às vezes, tem um dia, tira o dia como se fosse uma noiva. Passa o dia todo no salão de beleza, sim ou não? Foi o que elas fizeram. Elas estão lindas, bonitas, com as vestes propícias para o casamento. Mas elas têm uma incumbência, elas têm um dever de ter lâmpada acesa para carregar, para acompanhar o cortejo. Elas valorizaram tudo, menos o essencial para aquele dia. Elas valorizaram tudo: cabelo, maquiagem, roupa, sapato, menos o essencial para a sua função aquele dia. Quando eu não valorizo o essencial, basicamente eu não tenho nada. Você vai fazer uma feijoada, você compra linguiça, você compra carne de porco, você compra costelinha, você compra o bacon, você compra tudo. Mas se você não tiver o essencial, que é o feijão preto, você tem tudo menos uma feijoada. Você pode comprar os salgadinhos, você pode comprar o churrasco, você pode comprar o refrigerante, mas se não tiver o bolo no aniversário, não é aniversário. É churrasco, é confraternização, mas não é aniversário, porque o essencial é um bolo. Você pode não ter nada, se tiver um bolinho, algumas pessoas ao redor e uma velhinha, todo mundo já sabe que aquilo é um aniversário. Você pode ter música, você pode ter luzes, você pode ter decoração, você pode ter ornamento, você pode ter altar, você pode ter púlpito, você pode ter gente, mas se não tiver Jesus, não tem culto. Assim como para uma dama de honra não ter fogo, não ter azeite, não valorizar o indispensável, as classificou como loucas. Deixa eu olhar bem nos teus olhos e te dizer uma coisa: quem não valoriza o essencial, quem não valoriza o essencial não tem nada. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo você não tem nada. Aquilo que você valoriza vai trazendo a memória. Aquilo que você valoriza diz para Deus quem você é. O que você valoriza? A conta recheada de dinheiro? O que você valoriza? Tênis de marca, roupa de marca. O que você valoriza? O que você valoriza? Hoje, quais são as tuas prioridades? Quem é você diante de Deus? E se eu olho para você e te pergunto, quem é você diante de Deus? É a mesma coisa, Deus está te perguntando, quais são as tuas prioridades? O que é que você valoriza? Porque aquilo que você valoriza diz para Deus quem você é. Jesus olhou para o cenário e disse, essas 5 são loucas. Por quê? Porque não valorizaram o essencial.
Deixa eu te dizer uma coisa que é essencial. Para quem é noiva, para quem é igreja, você pode vir para o culto 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não tem o essencial, você não tem nada. E o que é o essencial, Amanda? Hebreus capítulo 12 e versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, Jesus, foi pro culto todo dia, foi pra igreja toda semana, participei, levei a Bíblia, levei louvor, ouvi a canção de louvor dentro de casa, eu fazia o que meus pais diziam para eu fazer. Mas existe uma coisa que é essencial e indispensável para quem quer entrar lá, e é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só sendo louca para ir para o casamento sem levar combustível. Só sendo louca para iluminar o caminho do cortejo sem combustível. Gente, mas Amanda, todas elas saíram com as lâmpadas acesas. A lâmpada estava acesa. A culpa é do noivo que demorou. Amada, se você acender uma churrasqueira, você pode jogar várias vezes o fogo, acender com um isqueiro. Aí você tem que colocar óleo para o fogo pegar. Mas daqui a pouco, se você não vir de vez em quando jogar mais um pouquinho de óleo, ou abanar mais um pouquinho, o fogo apaga. Estava acesa, estava. Mas para permanecer acesa, tem que ter combustível, tem que ter óleo. E eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. Mas olha que legal. Eram 10. E esse número foi usado por algum propósito. Por que não foram 9? Por que não eram 8? Por que não eram 7? Em primeiro lugar, 10, na numerologia bíblica, simboliza a totalidade, o número perfeito. Em outras palavras, são 10, porque todos foram convidados, a humanidade toda recebeu o convite. Todos estão na lista de convidados, todos podem entrar, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Jesus se entregou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por todos, amou a humanidade de tal maneira. Mas eu quero aqui estreitar um pouco, para que você entenda que existe outro motivo para que fossem 10. Efésios capítulo 5, aliás capítulo 4 verso 11, diz que o Senhor deu à igreja, deu à noiva, 5 ministérios. E ele vai continuar dizendo que esses 5 ministérios foram dados à igreja para a edificação do corpo, para a unidade da fé. Quais são esses 5 ministérios? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Quem tem a mão esquerda e pode levantar ela? Diga assim, são 5 ministérios que Deus deu à igreja. Pega assim no dedão, que eu vou te ensinar para você não esquecer mais quais são os 5 ministérios. O dedão é o apóstolo, diga o apóstolo. Porque ele toca todos. É fácil tocar todos com o dedão, né? Porque o apóstolo toca todos. O apóstolo é aquele que segue os passos de Cristo. Cristo foi profeta, foi evangelista, foi pastor, foi mestre. O apóstolo faz um pouquinho de cada coisa. Não com a perfeição que cada um dos outros vai fazer, mas ele faz um pouquinho de cada coisa. O profeta, o indicador, faz assim. Repete comigo. O profeta aponta o erro, mas mostra a solução em Deus. De novo, o profeta aponta o erro, mas mostra a solução em Deus. Ele é porta-voz entre Deus e a igreja. É o profeta que não tem medo de cara feia. Ele fala o que Deus mandar ele falar. Eu não vou falar para você deixar o dedo maior sozinho, porque é feio. Mas pega assim na mão, encosta nele. Diga assim, esse aqui é o evangelista. Por quê? Pergunta para mim, por que, Amanda? Porque ele é o maior de todos. Ele é o maior de todos. O evangelista que ganha almas. Essa igreja não ia estar tão cheia assim se não tivesse o trabalho de um evangelista por trás. Cadê que alguém convidou aqui algum visitante? Convidou? Quem convidou um visitante aqui hoje? Olha que coisa linda.
evangelista. É aquele que o pastor está triste, a igreja vazia, gato pingado, os crentes com lombo duro, coração endurecido, não quer ir para o culto. Aí de repente chega o evangelista com a multidão atrás, passou o dia inteiro fazendo evangelismo, trouxe um monte de gente para a igreja ficou lotada. O pastor fez o apelo e todo mundo aceitou Jesus. O evangelista é o maior de todos. Esse aqui é o pastor, o anelar. Diga, esse é o pastor. Porque ele leva aliança. É aquele que leva o povo a ter uma aliança com Deus. Ensina as ovelhas o caminho. Ensina elas a se aproximarem de Jesus. Agora o dedinho, faz assim. Esse aqui é o mestre. Diga, é o mestre. É o doutor. É o ensinador. Porque ele limpa o ouvido do povo com a palavra. Aleluia. 5 ministérios Deus deu à igreja. Para quê? Para a edificação do corpo e para trazer a unidade do Espírito. Qual era a função das virgens? Preparar a noiva. Vestir a noiva. Maquiar, trançar o cabelo, arrumar. Deixar elas como uma rainha para o momento do casamento. É por isso que eram 10 virgens. Jesus está revelando nessa parábola que existem 5 ministérios que agem de forma prudente no reino. E 5 ministérios que agem de forma louca. Pergunta para mim, por que, Amanda? Porque 5 prudentes e 5 loucas. Porque tem gente, presta aqui atenção, tem gente que valoriza o ministério e os dons, mas não valoriza uma vida pessoal de comunhão com Deus. As 10 prepararam a noiva, até as 5 loucas. E se desse para usar como desculpa quando a porta se fechou, ia dizer, mas Senhor, eu preparei a noiva, eu fui usado, eu profetizei, eu agi, eu usei os dons que o Senhor me deu. E foi o que Jesus disse, que naqueles dias muitos dirão, Senhor, profetizamos em Teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres e maravilhas. Mas deixa eu te falar uma coisa, preparar a noiva e ser usado por Deus não é suficiente. Porque o que definiu a entrada delas não foi o ministério que elas exerceram com a noiva. O que definiu a entrada delas foi o nível de responsabilidade consigo mesmas em levar azeite. Cante, meu filho, cante, minha filha. Adore. Pregue mesmo. Mergulhe no que Deus te deu. Mergulhe no ministério que Ele colocou na tua mão. Mergulhe nos dons que Ele te entregou. Mergulhe nas coisas de Deus. Clame pelo Espírito e pelo poder e ousadia para você desenvolver o teu ministério. Mas não se esqueça que ministério não salva ninguém. Não se esqueça que todas elas vestiram a noiva. Todas elas trabalharam em prol da noiva. Mas no final das contas, 5 loucas não entraram nas bodas. Porque o que você valoriza diz para Deus quem você é. Em segundo lugar, segundo aspecto da preparação que Jesus nos ensina na parábola, é resistir firme no tempo da espera. Resistir firme no tempo da espera. Digamos que o casamento estivesse marcado para 7 horas da noite. Quem aqui já foi em casamento que atrasou? Gente, é prova. A maioria das pessoas, quando é convidado para um casamento, passa o dia do casamento em jejum, só esperando a hora do buffet. E quando o casamento atrasa, irmão, 1 hora até que não é tão ruim, mas e aquele casamento que atrasa 3, 4 horas? Misericórdia. E a espera é fácil? Não é fácil. Agora são 9, quase 9h40. Tem alguém que trabalhou a semana inteira. Hoje o dia inteiro foi de atividade. Chegou aqui à noite sedento por algo novo de Deus. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar. Às vezes a gente se cansa. A vida não é fácil. A vida é difícil. E esperar não é fácil. O noivo que era para chegar às 7 horas, não chegou.
Mas talvez ele chegue às 8. Ainda tem fogo até às 8. Ainda tem fogo até às 9. Mas depois das 9 ninguém garante mais. Depois das 9 já não tem mais garantia de fogo. Passa 9 horas, depois 10 horas e nada. 11 horas da noite e nada. Essa hora o sono bate, o relógio do corpo, o relógio físico começa a bater. E a pessoa fica cansada, a pessoa quer dormir, quer descansar. Aí uma encosta num canto. Tá todo mundo na casa da noiva, outra encosta no outro canto, uma almofada aqui, uma almofada ali, de repente todo mundo dorme. Se cansa e dorme. O que é o sono? O sono nada mais é do que uma suspensão temporária das nossas atividades motoras. Quem está dormindo não percebe a audição, não percebe visão, não percebe olfato, não percebe o tato, não percebe, fica insensível às atividades que ocorrem ao seu exterior ou ao seu redor. O sono, além de um momento de conforto absoluto, o sono, além de um momento de acomodação absoluta, também é um momento de insensibilidade. É um momento de suspensão temporária das atividades motoras, físicas. Trazendo para nós aqui, o que é o sono? Que sono é esse? Eu sei que Jesus falou que ia voltar e você escuta isso desde quando você nasceu. Desde quando você chegou na igreja. Mas Ele não voltou ainda, o tempo está passando. Tem gente que está se cansando, tem gente que acha que Ele nem vai voltar mais. Talvez tua esperança esteja igual à esperança dessas mulheres. Poxa, deu 9, 10 horas, pronto, ele não vem mais. Vamos encostar aqui, acolá e vamos dormir, tirar um sono que o negócio está perdido. E o que o sono faz com você? O que o sono faz com a gente? Além de suspender temporariamente as nossas atividades, além de você dar aquela brecada, você orava, para de orar. Você estava jejuando bastante, aí você para de jejuar. Você estava lendo a palavra, uma fome pela palavra de Deus, de repente a Bíblia já está fechada, pegando pó lá na estante. Você vinha a todos os cultos, de repente, não é problema, não é dificuldade, não, é você que não quer mesmo, não vem mais. Vai um aqui, outro lá, de vez em quando. E o que o sono faz com a gente? Nos traz conforto. Nos traz conforto. Aí talvez você diz, eu estou bem. Eu não estou perguntando se você está bem. Eu estou perguntando se você está pronta. Eu não estou perguntando se você está bem. Eu estou perguntando se você está pronto. Eu não estou perguntando se você está confortável. Não, eu estou bem assim, do jeito que eu estou bem. Eu já ouvi muita gente dizer, alguém vai cobrar, alguém vai ser usado por Deus para dar um conselho, uma palavra de despertamento. Aí a pessoa, não, eu estou bem do jeito que eu estou. Que bom que você está bem. Então tá. Mas eu não estou perguntando, o céu não está te perguntando se você está bem. Aí você fala, não, já preguei demais, já orei demais, já fui muito usado por Deus, meu lugar lá no céu está garantido. Amigo, trabalho e ministério não garante lugar especial no céu, eu já te disse isso. Está na hora de você valorizar o essencial. O ministério para salvação não é essencial, embora obediência ao que Deus me manda e o que Deus te manda seja. Essencial ainda é azeite, ainda é santificação, comunhão e relacionamento com Deus. Eu não sei se você está bem, confortável, muito bem na posição que você se encontra nesse momento. O céu me trouxe aqui para te dizer, às vezes estar confortado é zona de perigo. O conforto é zona de perigo. Porque quando você está adormecido, você não percebe o que está acontecendo ao teu redor. Amigo, você não percebe o que está acontecendo ao teu redor. Você fala que está bem porque você está confortável, você se sente confortável. Mas você não está percebendo o que o inimigo está fazendo e brincando com a tua vida. Você não percebe o tanto de laço, o tanto de prato, o tanto de tentação que você já está pondo a mão, abocanhando, botando para dentro. Eu tenho um filho de 2 anos. Às vezes ele dorme antes da mamadeira ficar pronta.
Mas eu sei que ele está com fome, mesmo dormindo dentro do berço, eu vou lá, enfio uma madeira na boca dele. Ele não sabe nem o que está acontecendo, mas de repente quando ele detecta alguma coisa na boca, ele começa a chupar. Ele acorda? Não, ele está dormindo. Mas quando alguém está dormindo, come o que não deve, engole às vezes o que não deve e não percebe. Não percebe. Quando Sansão perdeu a sua força, quando Dalila cortou as suas tranças, ele estava dormindo. Dormindo. Eutico estava até no lugar certo, na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas estava na situação errada, cochilando, confortável. Tá tão confortável que eu não estou nem percebendo onde eu estou na janela. Zona de perigo. Qualquer hora, Eutico, vai acontecer alguma coisa ruim. Sai daí, desperta, acorda, Eutico. Ei, alguém levanta para despertar Eutico. Não. De repente, Eutico dorme, cai da janela e morre. Tem gente que já está enfrentando morte espiritual e nem sabe, porque está tão confortável. O que está acontecendo na tua casa? Se hoje eu confrontar você, olhar nos teus olhos, se hoje o Espírito Santo descer aqui, se materializar e olhar para você e falar assim, como é que está a tua vida? O que está acontecendo? Não sei, está tudo bem. Está tudo bem? Gente sendo destruída, morrendo lá dentro da tua casa, cometendo todo tipo de pecado, cometendo todo tipo de coisa ruim. Você já está no meio mais envolvido do que porco no lamaçal. E Deus me trouxe aqui para te dizer, não deixe o sono, não deixe a insensibilidade te dizer que está tudo bem, te dizer que é tudo normal, te dizer que não tem problema. Eu vou repetir o que eu disse na minha última pregação aqui. Não é porque está dando tudo certo, não é porque as coisas estão fluindo para você pecar, que Deus está aprovando os caminhos que você está levando. Acorda, desperta. O Deus desse século quer te engolir, te levar para o inferno. As páginas que você está seguindo no Instagram, as páginas que você anda visitando na internet, o que você anda cultivando nas redes sociais, o que você anda assistindo, qual tipo de conteúdo que você está se alimentando. Às vezes você está se alimentando de sujeira, de veneno para a tua vida espiritual e você não está percebendo. Deus me trouxe aqui para te dizer, acorda. O que não tiver alinhado com a palavra, o que não tiver alinhado com a direção que Deus te deu, foge. Foge, eu não quero saber se você está bem, se está tudo bem. Foge. A maioria das vezes que Deus trabalha na nossa vida é no desconforto mesmo. É no desconforto mesmo. Eu preciso dizer isso que Deus falou na tarde comigo. Quando você está dormindo, você está sonhando. Quem é que sonha de madrugada? É muito legal sonhar de madrugada. Você não está dando conta do que está acontecendo, mas você está lá dormindo, sonhando. E talvez, o Espírito Santo falou assim para mim, talvez você esteja no emprego dos sonhos, ganhando muito bem, para bancar os seus caprichos, para bancar os seus desejos, para te vestir bem, para te fazer comer todo dia no Mac. Você achou um namorado legal, uma namorada legal, que te completa. Você está com um carro bom, conforto, uma casa boa. Está estudando o que você tanto queria. Você está vivendo tudo o que você quis, meu. Você está vivendo tudo o que você quis, juventude. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer que está na hora de ficar um pouco desconfortável. Eu não estou falando que você vai abrir mão de tudo isso. Eu estou te dizendo que está na hora de você despertar para uma realidade que é muito maior do que a realidade que você pensa que vive aqui hoje. Você não vai viver para sempre, a tua vida não é eterna. Só é eterna se você decidir fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Ei, daqui a pouquinho, daqui a pouco tempo, tudo isso aqui vai acabar. Tudo que você conquistou, as amizades, os teus amigos que fazem você se sentir super aceito, você se sentir super bem, vai todo mundo, tudo isso vai acabar uma hora ou outra. Está na hora de despertar para o que é essencial. Terceiro aspecto da preparação e último para eu encerrar. Não viver de momento.
Não viver de momento, mas construir uma história. Não viver de momento, mas construir uma história. Talvez esse culto aqui para você seja um momento propício para você fazer aquela oração que todo mundo já fez uma vez na vida. Jesus, volta hoje, que se o Senhor voltar hoje, eu tenho certeza que eu vou subir. Não tem? Tem dia que você fala assim, eu estou tão crente. Essa semana, hoje, eu estou tão crente que se Jesus voltasse agora era bom. Que era a entrada garantida no céu. Tem ou não tem esse dia? Mas também tem aquele dia que talvez você diga assim, Jesus, por favor, demora mais um pouquinho. Porque se eu voltar agora, eu tenho certeza que eu não vou subir. Tem ou não tem? Gente, fala a verdade, tem ou não tem? Tem. Só que é perigo viver de momento. Vê bem. Se Jesus tivesse voltado, aliás, se o noivo tivesse chegado na hora marcada, 7 horas da noite. Isso aqui é eu que estou falando, tá? 7 horas. Se o noivo tivesse chegado na hora marcada, tinha ficado alguma virgem de fora, sim ou não? Não, porque na hora marcada todo mundo estava com a lâmpada acesa. Todo mundo estava pronta. Na hora marcada todo mundo estava pronta. Mas pensar só no momento é ser inércia, é loucura. Porque tudo pode acontecer. Diz assim para quem está do seu lado, tudo pode acontecer. Momento vem e acaba. Momento vem e acaba. Não tem aquela pessoa que é chata a maior parte do tempo? Tem ou não tem? Aí no dia que ela é legal, você se surpreende, legal. Mas se alguém perguntar, fulano, o que você acha de fulano? Você vai falar que ele é legal ou que é chato? Porque na maior parte do tempo ele é momento. Não está com nada, vem e vai. Momento não define ninguém. É fogo de palha. É lamparina que tem só um pouco de azeite. Quando aquele azeite acabar, ela desliga. Se o noivo tivesse chegado na hora marcada, todas elas tinham ido. Não tinha sido revelada a verdade de 5 delas. Momento. O azeite tem muitos significados na Bíblia. O Espírito Santo, a cura, o poder de Deus, em alguns momentos até a comunhão. Mas o azeite tem um significado muito lindo que eu quero falar para você, que é unção. Diga assim, unção. O que é unção? Unção não é título. Quando um homem recebe o azeite na cabeça, a unção de rei, não quer dizer que ele é rei naquele momento e depois não é. O azeite de unção que cai na cabeça de um homem, o azeite de unção de rei, cai para dizer, a partir de hoje você viverá uma trajetória, uma história como rei. Quando o azeite, a unção de profeta caía na cabeça de um homem, não era para dizer você é profeta hoje, amanhã você é um homem comum. O azeite de unção caía para dizer, a partir de hoje você viverá uma história de profeta, uma história, um ministério profético. Repete assim comigo, unção não é momento. Momento não tem nada a ver com unção, gente. Diga assim, unção é história. Quando alguém recebe a unção, não é abençoado só naquele momento. Quando alguém recebe a unção e é consagrado, não é só naquele momento. A consagração, a unção fala de um início de uma história de separação para Deus e para as coisas de Deus. Aí eu olho nos teus olhos agora e te pergunto, quem aqui pode dizer que é ungido? E eu vou te esclarecer, eu não estou falando aqui de gente que vive momentos com Deus. Eu estou falando de gente que vive uma história. Porque momento, vem e passa, e momento não define quem você é. Agora, unção diz quem você é. A tua história fala sobre quem você é. A unção vai fazer a diferença nos momentos mais difíceis da sua vida, como o momento do sono. Porque eu vou te dizer uma coisa, não foram só as loucas que dormiram, foram todas elas.
Aí que está a diferença. Aí que está a diferença. Todas elas dormiram. Todas elas passaram por um momento de insensibilidade. Todas elas passaram por um momento de breque do ministério. Todas elas passaram por um momento de cansaço. E no momento que a lâmpada de todas se apagou, 5 delas tinham azeite reservado. Cinco delas tinham história. 5 delas tinham vida, tinham história, tinham memorial. Diga comigo memorial. Se tem alguém aqui comigo, diga memorial. Se ainda tem alguém vivo aqui, acordado, eu sei que você está com sono, mas fica acordado só mais um pouquinho. Não deixa o sono te vencer não, porque ainda até o final desse culto, até a bênção apostólica, Deus vai levantar alguém depois do sono. Alguém que tem história. História. Memorial. Diga memorial. Aleluia. Ezequias, rei crente, que com 25 anos de idade, quando assumiu o trono, jogou fora todos os altares a deuses estranhos, trouxe renovo, avivamento para toda a nação, trouxe o povo ao arrependimento, pôs o culto de novo para acontecer. Agora ele está doente, quase morrendo. O profeta chega com a mensagem de Deus: você vai morrer, Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer dessa enfermidade. A Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede e faz uma oração. A oração dele é: Senhor, lembra-te. Lembra-te que fui justo, fui fiel, que eu priorizei o Senhor aqui no meu reinado. Lembra que eu joguei fora os altares a deuses estranhos e trouxe o povo para cultuar de novo ao Senhor. E quando Deus foi olhar para o memorial e buscar do que se lembrar, Deus achou. Deus envia o profeta de novo para dizer: eu te acrescento mais 15 anos, levanta, receba a cura. Tem hora que o que vai te levantar é o teu memorial, é a tua história. O momento não salva ninguém, porque quando Deus olha para você, Ele não te avalia pelo teu momento. Eu vou dizer de novo, porque isso aqui é muito forte. Quando Deus olha para você, Ele não te avalia pelo teu momento. Quando Deus olha para você, toda a eternidade se mistura na sua mente. Ele enxerga presente, passado e futuro. Ele enxerga toda uma existência. Ele enxerga toda uma história. Quando Jesus voltar, é dia no Japão e noite no Brasil. Aí de dia o povo está trabalhando, se estressando, vivendo um monte de problema. De dia é muito mais fácil para pecar do que de noite, sim ou não? Porque de noite a gente está dormindo, de noite não tem tempo para pecar, né? Aí já pensou, Jesus volta dia no Japão e noite aqui no Brasil. Aí a maioria dos salvos é brasileiro, porque está de noite. Aí o povo que está lá no Japão de dia atribulado, coitado, não sobe. Não, não é assim, não é momento. Não é momento que te avalia, é história, o que você priorizou ao longo dos teus dias. E deixa eu te dizer uma coisa: não viva segundo os teus sentimentos, viva segundo a tua fé. Porque você vai sentir vontade de fazer o que a tua carne quer. Você vai sentir vontade de parar de buscar. Você vai sentir vontade de fazer o que é errado. Você vai sentir vontade de um monte de coisa. Mas se hoje você pegar a tua fé, que é firme e forte, e você decidir viver sobre ela, ainda que desconfortavelmente para a tua carne, você vai começar a partir de hoje a viver uma história com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: no momento mais difícil da tua vida e no teu cansaço, que eu vou te dizer, Deus entende. O que vai te fazer levantar e entrar mesmo assim nas bodas é uma história que você escolheu construir com Ele. Se você nessa noite escolhe priorizar o que é essencial. Se nessa noite você escolhe passar pelo teste do tempo e ser aprovado, porque o tempo revela todas as coisas, amado. Hoje você está aqui crente, mas o tempo vai revelar a verdade de todas as coisas. É por isso que o noivo tardou, para revelar a verdade, quem era e quem não era. Nessa noite o Rei dos Reis te convida
a construir uma história, a viver uma história. Fique de pé e feche os seus olhos, por favor. Hoje você pode ser cheio do fogo de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo. Alguém cantou aqui nessa noite, para que o fogo queime. O fogo de Deus pode até queimar hoje, mas se você não tiver combustível, ele não vai permanecer aceso muito tempo. Eu vou te repetir aqui. Você pode até ser encontrado hoje pelo fogo de Deus, mas se você não tiver combustível, ele não vai permanecer aceso por muito tempo. Você pode ser encontrado e envolvido por uma graça hoje, mas se você sair daqui, não escolher e não decidir viver uma história com Deus, Jesus vai voltar e, querido, você vai ficar. Davi adulterou, mas Davi não foi conhecido como adúltero, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque o seu adultério foi um momento, mas a sua história foi de alguém que se consagrou para Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele não é conhecido como apóstata por toda a igreja, pelo contrário, ele é conhecido como o maior pregador, pastor, ganhador de almas da igreja primitiva. Porque o negar Jesus foi um momento, mas a sua história é de alguém que se lançou e escolheu e decidiu até morrer de cabeça para baixo numa cruz, por amor ao Evangelho. Deixe Deus te encontrar nessa noite, deixa Deus te invadir, te encher, mas saia daqui hoje para reservar azeite, para viver uma história com Deus, para viver uma história com Deus. Coloca a mão no teu coração. Você vai sair daqui e o diabo vai fazer de tudo para tentar você. Amanhã você vai se deparar com as mesmas tentações que você se deparou essa semana. A semana que vem o diabo vai vir com mais fúria ainda, porque ele sabe o potencial que você tem na mão de Deus. Ei! O mundo pode cair lá dentro da tua casa, que até hoje você não percebeu, mas hoje o Senhor te desperta pelo clamor da meia-noite. O clamor é esse: aí vem o noivo, vão ao encontro dele. Eu vim aqui como essa voz profética para te dizer: aí vem o noivo. Acorda, acende essa lâmpada e vive uma história de unção. Reserva azeite, não para de buscar, não para de adorar, não pare de buscar, porque o noivo vem. Senhor, eu abençoo essa juventude. O Senhor preparou esse dia para vivermos algo novo. Alguém falou aqui nessa noite. Senhor, aqui tem gente que já viveu experiências com Deus. Aqui tem gente que já mergulhou nos rios do Espírito. Aqui tem gente que já queimou de forma muito intensa e hoje já está apagado. Mas alguém tem história, Deus. Olha para nós. Identifica a história. Nós vamos fazer nessa noite como Ezequias. E se você pode, faça como Ezequias. Vira o rosto para a parede do teu coração, a parede da tua alma. Vira agora o rosto para a parede da tua alma e diz: Senhor, lembra-te, 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 lembra-te que eu escolhi fugir dos manjares para agradar a ti. Lembra-te que eu me consagrei um dia ao Senhor e eu fugi das tentações. Lembra, Senhor, das madrugadas em oração. Lembra, Senhor, do jejum. Lembra, Senhor, da entrega. Lembra. Tem memorial de Deus para levantar alguém. Tem memorial de Deus para renovar a vida de alguém. Tem memorial de Deus para fortalecer a fé de alguém. Tem memorial de Deus e talvez você diga: Amanda, eu não posso fazer essa oração, porque se Deus fosse lembrar de alguma coisa, Ele só vai se lembrar de amassos atrás de um muro de escola. Ele só vai lembrar de momentos de prostituição. Se Deus fosse lembrar, Ele só vai lembrar de uma vida de mentira, de uma vida de brigas e de ignorância.
Mas o Senhor Deus de misericórdia está aqui para te dizer: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Escreve uma nova história, Senhor. Escreve uma nova história, porque o óleo da unção está descendo aqui e te capacita a viver hoje uma história com Deus. Quem é Jesus? Para que servir a Ele? Para que renunciar a tantas coisas? É difícil responder essas perguntas, e é difícil entender essas respostas se você nunca teve um encontro com Ele. É difícil sentir o amor de um Deus a qual nós nos colocamos numa posição a léguas e léguas de distância dele. Cruzamos os braços e dizemos: está bom do jeito que está, e é do jeito que eu quero viver, e acabou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe no teu coração uma voz que grita, que clama e que geme pela presença do teu Criador. Há sentido na vida apenas quando nos encontramos com aquele que nos criou. Só Ele pode dar propósito e sentido à nossa vida e à nossa alma. A santificação é um processo tão natural quando conhecemos a Jesus. É como uma dívida de gratidão. Ele nos dá a vida e nós queremos viver para Ele. Ele nos dá a vida e nós queremos viver para Ele. Eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço a tua vida, a tua história, mas eu sei que tem alguém aqui que precisa encontrar sentido na vida e na existência. Você já tentou de muitas formas, procurou em muitos lugares, em muitas coisas e pessoas, mas você sabe que não dá. É só em Jesus. E hoje o convite é para que você tenha um encontro com Ele, para que todas essas perguntas sejam esclarecidas. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que entrou nesse lugar, alguém que está visitando, e algo no seu coração, dentro da tua alma, está dizendo: preciso ter um encontro com Jesus. Preciso entregar minha vida para Jesus. Aonde está você? Porque eu sei que você está aqui. E Jesus está te chamando. Você que está assistindo aí dentro da tua casa, nessa live, nessa transmissão, você ouviu essa palavra e você quer, você deseja fazer essa aliança com Jesus. Deseja, tem uma alma já para Jesus na live. Você sente a necessidade de fazer essa aliança com Cristo e ter a vida eterna que Ele já preparou para aqueles que creem. Você crê? 2 vidas para Jesus. Glória a Deus. Vem mais, vem mais. Se manifesta aí na live. Fala: eu quero me entregar a Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. 3. Vai contando aí, Ellen. Vai vir mais gente, vai vir mais gente. Mas eu estou falando aqui dentro também. Amado, amada. 4. Glória a Deus. Olha aqui para mim, querido. Ele foi preparar a morada. Ele ama você e Ele quer fazer esse compromisso com você. Ele quer que você passe a eternidade ao lado dele. Cadê a primeira pessoa que está aqui nessa noite? Aqui na igreja, além das 8 que já estão se entregando a Jesus na transmissão. Glória a Deus, vai vir mais, vai vir mais. Aqui na Deus que Sara, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Eu quero conhecer você e orar por você. Alguém que deseja a partir de hoje escrever uma nova história. 9 pessoas na live. Glória a Deus, glória a Deus. 10 pessoas arrancadas hoje das mãos do inimigo, resgatadas pelo preço de sangue, para viver a eternidade com Cristo. Tem evangelista aqui nessa noite? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Quem é que está aqui hoje? Me ouviu todo esse tempo? Ouviu o recado de Deus?
E o convite que Ele te faz nessa noite é para viver uma nova história. Onde está a primeira pessoa aqui nessa noite? Onde está você? O convite do céu está aberto. Você já perguntou para quem está aí do seu lado? Não é só para quem você conhece, pergunta para quem você nunca viu. Tem alguém? São 10 vidas que hoje, 13 vidas. 13 vidas. Glória a Deus. Tem mais alguém? 14. Eu vou fazer uma oração agora. E se tiver mais gente, 15. Glória a Deus. Quantas mais tiverem, venham. Você que está entregando a sua vida para Jesus hoje, coloca a mão no teu coração. E aí onde você estiver, repita assim comigo. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Hoje eu aceito ao compromisso, a aliança de viver eternamente contigo. Eu decido, 16 pessoas, glória a Deus, eu decido a partir de hoje construir uma história de unção, uma história de unção, uma história de separação a Ti. Me perdoa pelos meus pecados, escreve o meu nome no livro do céu. Eu aguardo a Tua vinda ansiosamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem vai sair daqui hoje para viver uma nova história com Deus? Quem vai sair daqui hoje para valorizar o que é essencial na vida cristã? Quem tinha parado de orar, mas vai voltar a orar agora. Quem tinha parado de buscar, mas vai voltar a buscar agora. Oh, Deus te abençoe.